Oiê, eu sou a Drica e hoje a gente vai falar sobre bloqueio criativo. Para quem não viu meus últimos vídeos, eu decidi escrever um livro até o final do ano e tô registrando o meu processo criativo em vlogs de escrita. Mas nesse vlog em específico, eu quero compartilhar com vocês como é que eu fiz para voltar a escrever depois de um longo tempo parada no bloqueio criativo. Para vocês terem ideia do quão longo foi esse tempo, eu tive a ideia de escrever o meu livro lá em 2014 e até hoje eu não consegui escrever. Claro que teve um monte de motivos, mas todos esses motivos, sejam ele a faculdade, trabalho, relacionamento, tudo isso fez com que a escrita para mim deixasse de ser prioridade. E esse foi, acho que o meu principal erro no fim das contas. Por isso, a minha primeira dica para quem quer voltar a escrever e superar o bloqueio criativo é tratar a escrita como um trabalho. Se você tem 15 minutos, meia hora livre, um dia inteiro, uma semana, não importa. O importante é considerar a escrita como um dos seus trabalhos. O que importa de verdade é como a escrita faz parte da sua vida. Ela é só uma coisa que você faz de vez em quando por diversão? Ou ela é um trabalho e, portanto, uma das suas prioridades? Desde que eu comecei a fazer isso, de encarar a escrita como trabalho, eu tenho escrito muito mais. Então, o que é que eu faço? Eu finjo que já sou uma escritora renomadíssima e que eu tenho que entregar. Alguma coisa eu tenho que entregar. Então, que tal se você fingisse que já é um escritor? Ontem, por exemplo, eu tava com o objetivo de escrever uma cena, terminar essa cena de qualquer forma. E eu não tava nem um pouco afim de escrever. O que eu acabei usando ontem foi uma técnica que eu aprendi num livro que se chama Palavra por Palavra. Esse livro aqui eu ganhei de uma amiga minha, acho que foi na época da escola ainda, faz muitos anos. Ele já tá todo amarelado e cheio de marca de tempo. Sempre que eu tô assim, presa num bloqueio criativo, eu abro esse livro porque tem muitas coisas que eu sublinhei, que eu marquei, coisas que eu considerei importante, e ele me inspira demais. E eu aprendi uma técnica que se chama técnica da Polaroid, nesse livro aqui. Eu vou deixar pra explicar no final, porque é a minha dica mais especial que eu tenho pra dar. Mas enfim, ontem eu usei essa técnica e acabou que deu certo. Eu não tava afim de escrever, mas eu consegui. Bom, a partir do momento que você encara a escrita como trabalho, você começa a brincar de fazer de conta que já é um escritor, você começa a perceber que, como qualquer outro trabalho, nem todo tempo a escrita é divertida. Se você escreve só para se divertir, só quando tá inspirado, pode ser por isso que você tá parado no bloqueio criativo, porque a diversão da escrita e a inspiração são muito relativas e subjetivas. Então, a minha segunda dica especial para superar o bloqueio criativo é entender que a escrita não é um trabalho que vai ser legal o tempo todo. E o negócio é aceitar a realidade e entender que, além do processo, você também está buscando a recompensa, que é o resultado da sua escrita, que é o orgulho de ter criado algo muito único que só você pode fazer. Então vale a pena esse trabalho, vale a pena passar por momentos chatos, escrever sem vontade, porque um trabalho é um trabalho, a gente tem que fazer independente de a gente estar num dia bom ou não. No final do dia a gente tem que entregar aquilo. Tá, mas se eu tô buscando a recompensa de ver lá a minha escrita pronta, o meu capítulo feito, o conto, a história, enfim, o que você tem em mente em escrever. Você não quer só aproveitar a recompensa e o resultado daquilo. É justo também que você queira aproveitar o processo, o durante. Muitas vezes essa é a parte mais legal. E enfrentar um bloqueio criativo não precisa ser difícil e nem chato. Dependendo da atitude que você toma em relação ao seu bloqueio criativo, você pode até se divertir com ele. E é aí que você precisa ter atitudes para enganar o seu cérebro, porque ele está numa zona de conforto, acostumadíssimo a não se sentir inspirado, a deixar para depois, sabe? A escolher qualquer outra coisa que não seja aquilo que você quer escrever.
Tá, mas como é que eu vou enganar o meu cérebro para sair da zona de conforto? Esse é o momento exato que você pode se divertir enquanto você engana a si mesmo. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes eu sento para escrever e aí eu olho aquela página em branco, a mesma página em branco de sempre do Google Docs, naquele mesmo computador de sempre, com a mesma sensação de que eu não vou conseguir, como é que eu começo, sei lá, sabe? Dá um desgosto só de pensar. O que às vezes eu faço é começar por coisas bem pequenininhas. Por exemplo, eu troco a cor da página, eu mudo a fonte, eu pesquiso um aplicativo qualquer novo para escrita. Às vezes tem uns assim que você baixa, que ele é minimalista, ou ele te ajuda a organizar seu livro em partes. Eu tento mudar aquilo que eu tô olhando para que não seja o de sempre, aquilo que eu tô acostumada a ver e associar com bloqueio criativo. Eu te transformar em outra coisa para dar uma enganada ali naquela associação de primeira que a gente faz, a página em branco com bloqueio criativo. Às vezes pode ser que você precise escrever primeiro um resumo no papel, ou quem sabe sair um pouco do computador e ir pro seu celular e escrever alguma coisinha assim despretensiosa no seu celular, daí depois você joga pro computador e já começa a editar aquilo. Então você não começa do zero, você já tem uma coisa que você deixou mais ou menos pronta em outro dispositivo, aí você coloca em outro. Então, tipo, você vai trocando a forma com que você primeiro se depara com o começar da escrita. Num dos vlogs que eu gravei, eu tava super assim desanimada. E aí eu fui na sala e peguei uma mesinha de centro assim, e arrastei pro quarto pra eu colocar meu notebook ali e escrever no chão. Eu tenho alguma afinidade com fazer as coisas no chão. Quando eu tô triste, quando eu tô desanimada, eu pego minhas coisinhas e vou pro chão. Leio o artigo que eu preciso ler pra pós no chão, faço lição ali, largada no chão. Às vezes eu me sinto como se eu fosse uma criança brincando ali, sabe? Não sei, acho que remete a alguma coisa da infância e eu acabo conseguindo fazer melhor as coisas quando eu tô sentadinha ali no chão. E essa mesinha tá aqui no meu quarto até hoje, semanas depois, porque eu me apeguei a ela e eu, sei lá, me sinto criativa quando eu tô ali sentada na mesinha baixinha escrevendo. Então pode ser que, sei lá, mudando de ambiente, construindo uma cabana com lençol na sua cama, aí que você se diverte, você tenta descobrir como é que você vai enganar o seu próprio corpo, sua mente, para você ficar inspirada, para você mudar as coisas ao seu redor com coisas simples e divertidas, sabe? E eu acho que tudo isso tem muito a ver com se sentir um pouco criança de novo. E aí entra a parte que eu falei, né, de inspiração. Se você se conhece bem, você já sabe o que te inspira. Se ainda você não descobriu, ótimo, é uma oportunidade para você descobrir. Eu acho que no fundo a gente tá sempre descobrindo coisas novas que inspiram a gente. Saber quem você é muito importante para escrever. E na mesma medida, escrever te ajuda muito a descobrir quem você é. Quando seu personagem tem tudo a ver com você e ele é um reflexo seu, você tá se autodescobrindo naquela escrita. E o mesmo acontece quando você tem um personagem ou conta uma história que não tem nada a ver com você, porque você tá explorando coisas que você não é, os contrastes da sua vida. E eu acho que se conhecer acontece não só no processo de escrita, mas no processo de inspiração. Eu acho que se inspirar também é um processo. É um trabalho que você tem consigo mesmo de entrar num mood de propósito. Não precisa ser um dia que você acordou e magicamente você tá inspirado. Pode ser que às vezes isso aconteça, mas e quando não acontecer? Você vai acabar indo pro bloqueio criativo de novo. Então, se você considera a escrita como um trabalho agora, também considere inspirar-se como um trabalho. E aí tenta ir atrás do que te inspira. É escutar uma música para imaginar uma cena, ou é ler algo muito bom, ver um filme que você gosta, ou um filme novo. Você gosta de ver coisinha fofinha, você gosta de assistir coisas dramáticas. O que é que você faz que você sente aquele quentinho que te inspira? Pra mim, por exemplo, se eu vejo um vlog de escrita, um vlog de rotina, nossa, eu me sinto muito inspirada.
que eu vejo as pessoas fazendo as coisas delas e fico com vontade de fazer as minhas coisas também, de realizar as minhas coisas. Eu amo muito pintar aquarela, pra mim me inspira demais. Eu também fico muito inspirada quando eu leio sobre escrita. Por exemplo, o livro que eu mostrei pra vocês. Sempre que eu leio um pedaço desse livro, parece que automaticamente bate uma coisa assim em mim que dá vontade de escrever. É claro que às vezes eu tô lendo, eu tô inspirada, aí quando eu me deparo com a tela em branco eu penso, opa, meu Deus, e agora? Então, essa é a minha outra dica. Procure o que te inspira. Se divirta tentando procurar. Essa descoberta de você mesmo, de quem é você, do que te inspira, é uma coisa que dá pra você aproveitar enquanto você faz. Tá, daí você mudou o seu ambiente, você pensou, não, agora eu vou trabalhar, eu vou fingir que eu sou escritor, e você acabou de ver um vídeo que te inspirou muito e você tá pronto pra começar. E aí baixa aquela insegurança de novo, meu Deus, eu tenho que começar a escrever. As primeiras palavras, as primeiras sentenças, e agora? O bloqueio criativo pega a gente bem nesse comecinho. E aí que eu vou dar a dica que eu aprendi neste livro mágico, que é a técnica, o método da Polaroid. O que acontece? Primeiro, você tem que se desprender de escrever o começo das coisas. Por exemplo, eu quero escrever um conto, eu vou começar do começo. Você não precisa começar do começo. Se você quiser, você pode. Mas se você não quiser, você pode simplesmente começar com uma cena. Aquela cena que, sei lá, veio na sua cabeça quando você estava tomando um banho. Assim, surgiu uma cena e você pensou, nossa, eu podia escrever sobre isso. Ou algo que você pensou enquanto estava lendo a história de alguém e pensou, nossa, eu poderia fazer uma história com um clichê bem parecido com esse, mas eu faria daquele outro jeito. E aí você pode começar pelo fim, pelo meio, por qualquer outra parte que você quiser. E como que você vai usar o método da Polaroid? Essa autora aqui, ela fala que é pra você imaginar como se cada cena que você pensa fosse um retrato, uma Polaroid. E aí você só tem que descrever o que você tá vendo ali, naquele momento. Ontem eu fiz uma cena em que o personagem estava entrando numa sala de aula. Eu precisava fazer uma cena corrida com os acontecimentos dessa sala de aula. Aí eu pensei assim, tá, qual que é a primeira Polaroid dessa cena que eu tô vendo aqui? Tô vendo que o meu personagem, ele tá na porta e ele olha pra sala antes de entrar pra sala. O que eu vejo? Aí eu vejo o sol da tarde entrando, batendo pela janela e fazendo formas geométricas no chão. E foi isso que eu escrevi. Tô mudando aqui a minha câmera de lugar porque ela desligou sozinha porque ela aqueceu. Mas enfim, quando você acaba de descrever o que você viu na primeira Polaroid, daquele trechinho daquela cena, você pensa na próxima Polaroid. Tira uma foto assim, imaginária, do próximo momento, o próximo movimento do seu personagem. Então ele vai entrar na sala de aula e aí o que ele vai fazer? Ele vai sentar numa carteira. E aí ele vai arregaçar as mangas do uniforme porque tá calor. Ou ele vai se enrolar no cachecol dele porque ele tá mais frio. O que ele tá ouvindo? O que ele tá vendo? O que tem ao redor dele? Você vai pegando informações, esgota tudo que tem naquela Polaroid imaginária que você acabou de criar e transforma isso em palavras. E aí você vai juntando uma Polaroid a outra e vai contando a sua história. E o que é importante nisso tudo é que a lição que fica é que você tem que fazer uma coisa de cada vez. Nesse mesmo livro, da técnica da Polaroid, a autora começa contando uma história de quando ela era criança, adolescente, não sei. Faz tempo que eu li já esse livro, eu pego ele mais pra folhear e ver as frases que eu marquei. Mas ela conta que ela tinha um trabalho pra fazer sobre passarinhos. E aí ela deixou pra fazer na última hora. E ela tinha que classificar vários pássaros. E aí alguém da família dela chegou pra acalmar ela e falou assim, calma, um pássaro de cada vez. E no final, a técnica da Polaroid é isso. É você fazer uma cena de cada vez. É você se colocar no lugar do personagem, imprimir aquela cena mental e descrever só o que você tá vendo. Não pensa no depois, no antes. É claro que você tá escrevendo uma coisa que tem que ter uma timeline, né? Um sentido da história. Mas se colocar mais no presente e descrever cheiros, sons, imagens, sensações, ambientes,
Às vezes, depois, você vai até jogar parte disso fora, vai achar que você descreveu demais, mas o importante é que isso te ajuda a começar. Quando você vê, você já está acostumado a fazer uma Polaroid depois da outra, e aí vai embalando o processo, e pelo menos é isso que acontece comigo. Vai chegar uma hora que eu não tô mais pensando, ok, próxima Polaroid, o que eu vejo? Não, eu já tô escrevendo ali na sequência sem parar pra pensar muito. Eu não sei se essas dicas ficaram muito subjetivas, mas eu acho que a escrita tá muito atrelado com o jeito que a gente vê a vida. Eu sempre digo que eu tô escrevivendo, porque a escrita afeta o jeito que a gente vive. E o jeito que a gente vive e olha pro mundo afeta a nossa escrita. Então vamos resumir as dicas. Primeiro, a escrita é um dos seus trabalhos. Finja que já é um escritor. Segundo, nem sempre é divertido, porque um trabalho nem sempre é divertido. Mas terceiro, o processo pode ser divertido. Quando você descobre estratégias para enganar você mesmo, enganar o seu cérebro para sair da zona de conforto, para descobrir o que te inspira, para remexer, revirar sua rotina e fazer uma coisinha diferente e divertida para ser um pouco mais criança, para brincar mais. Quarto, no fim, o mais importante para começar é você escrever o que você vê na sua Polaroid. E aí você vai juntando as fotografias para contar a sua história. Quinto, um pássaro de cada vez.